Já estamos gravando, estamos na quinta e última aula da matéria Evangelismo Missões, módulo número 2, Missões. Próxima semana, dia 27, quarta-feira que vem, você já sabe, você tem um encontro marcado com escatologia bíblica. Alguém recebeu a apostila? Alguém já recebeu? Alguém, quase todo mundo, né? Quem não levantou a mão porque ainda não recebeu, mas tá a caminho, gente, tá a caminho. Irmão Zandro já recebeu sua apostila, irmão Zandro? A minha não chegou, mas a da Fernanda chegou, pastor. Discriminação, o correio não vai com a sua cara, irmão Zandro. Correio foi sem vergonha, com todo respeito. Irmão Wallington, já recebeu a sua apostila ou não? Já lá. Também, se não receber, irmã Núbia também recebeu, né? Correto? Seria discriminação se a irmã Núbia ficasse para trás, né? Mas amém. Já tem que mandar só para a Isadora e para o Mateus, né? Via e-mail. Irmã Márcia já recebeu a sua apostila ainda? Não, mas tá a caminho. Jaqueline já recebeu a sua apostila? Já recebeu, viu? Alguns. Irmã Isabel já recebeu a sua apostila ainda ou não? Não. Tá a caminho. O Lucas já recebeu a sua apostila? Já viu? Alguns estão recebendo. Irmã Ivanil já recebeu a sua? E irmã Leidiane também já recebeu a sua, correto? Maravilha. Então, fica tranquilos, né? Porque eu já mandei com uma certa antecedência, apesar das nossas muitas lutas, conseguimos, né? Já tem um tempo considerável no envio, né? Sobretudo porque começará dia 27. Então, próxima quarta, você não pode perder, só se você estiver enfermo da cabeça ou do pé. O início dessa nova matéria que durará 15 semanas. Haja coração para aguentar estudar esta matéria durante 15 semanas. Deixa que eu falar algo que eu já falei com vocês na semana passada, né? Mas nunca é demais repetir para ficar bem claro, para que não fique de forma nenhuma nenhum mal-entendido, nenhuma dificuldade na compreensão. Eu estou batalhando muito, como vocês já sabem. Quero, acima de tudo, agradecer pelo carinho que cada um de vocês tem tido em me ajudar com as suas orações, pela situação de saúde da minha esposa. Ainda não está definida, a situação da minha esposa ainda está um pouquinho truncada, um pouquinho complicada. Amanhã haverá uma consulta médica que entendemos nós que vai ser a final. Se amanhã o grupo de 6 ortopedistas não definir a situação de minha esposa, então nós vamos desistir de continuar fazendo qualquer tipo de tratamento pelo hospital de Orlando, e aí nós vamos aceitar a ajuda de 2 pastores que estão, um em Jacksonville, 2h15 da nossa casa, e o outro da cidade de Daly City, 1h30, porque ali eu já fui informado que a atenção médica ela é muito melhor e é mais rápida e mais eficiente. Então, amanhã, 1h20 da tarde, teremos uma consulta médica com minha esposa, né, com esse grupo de 6 ortopedistas. Por favor, estejam, os que puderem, estar nos ajudando em oração. Se alguém de vocês já 1h20 puder parar tudo, eu sei que vocês têm uma vida muito corrida, muito acelerada, mas se a 1h20 da tarde alguns de vocês tiverem disponibilidade para estarem orando, estejam orando, porque queremos ver, de fato, a mão de Deus, né, guiando e dirigindo todas as coisas, né? Porque os ortopedistas dizem o seguinte: se operamos, Dona Maria Luísa vai ficar aleijada. Se não operamos, pode haver um risco de uma infecção e até gerar o risco de amputação. Eu falei, não, e nós não aceitamos nem uma coisa nem outra. Em nome de Jesus, se é para curar, Deus vai curar. Se é para fazer a cirurgia, Deus vai usar um cirurgião e para ficar tudo perfeito para a glória do nome do Senhor. Eu sei que a vontade de Deus tem que ser feita, mas nós estamos aí numa batalha enorme, mas confiando que tudo vai sair bem para a glória do Senhor. Irmãos, eu quero dar um testemunho tão forte como a irmã Ivanil deu hoje, mas o meu eu vou deixar vocês bem enjoados, porque eu vou ficar quase toda a aula agradecendo a Deus, testificando. Você, como diz o gaúcho, você é um cara, eu vou me tornar um cara xarope. No Rio Grande do Sul, xarope é enjoado no mundo. Tu vai estar toda a aula testificando do que Deus terá feito pela minha casa, pela minha família. Podemos contar com as orações de vocês? Tá? Os que puderem, tá? Se você não puder, tudo bem. Eu já entendo porque a vida de vocês é muito corrida, mas quem puder, 1h20 da tarde, ou perto de 1h20, dá uma paradinha. Toma 5 minutinhos para estar orando, né? E amanhã mesmo já vamos ter pelo menos uma posição e já estarei postando alguma novidade para vocês, seja para um lado, seja para o outro, mas estamos crendo que Deus
vai estar operando. Então, diante dessa situação, né, eu estou com muitas acumulações ainda, me dividindo com a minha casa, com a escola, então está bem difícil. Se até o dia 5 de maio eu não conseguir corrigir a contento, porque eu estou recebendo os trabalhos, eu agradeço o esforço que cada um de vocês está me enviando os trabalhos, agradeço mesmo, mas eu tenho falado para as outras turmas, se até o dia 5 de maio eu não conseguir corrigir a contento, ou seja, de forma adequada todos os trabalhos, então, por ser uma situação completamente de emergência e excepcional, para que ninguém saia no prejuízo e ninguém vai sair no prejuízo, eu vou decretar a aprovação completa e automática de todos vocês, entendeu? Na matéria de evangelismo e missões. Mas isso vai ser uma medida extrema. Se eu chegar à conclusão que não vou conseguir dar conta do recado, então vocês fiquem bem tranquilos, tá? Que eu vou anunciar a aprovação de 100, né? Só para aliviar a situação de vocês, até esperar com que a poeira venha abaixar e aí as coisas possam, aos pouquinhos, voltar à normalidade. Está compreendido, irmãos? Ninguém vai ficar no prejuízo, ninguém. É o mínimo que eu posso fazer, entendeu? Para que ninguém saia no prejuízo, porque vocês não têm culpa, ninguém tem culpa, né, por essa situação. Mas afetou a mim, está afetando a minha família, mas eu não posso permitir que isso afete o bom desenvolvimento da escola, porque vocês não têm nada a ver com os nossos problemas. Mas continuem orando e Deus vai nos dar a sabedoria e a graça necessária para chegarmos a um termo feliz para todos. Página 39. Estamos finalizando nessa matéria que está mexendo muito com o nosso coração, página 39. Princípios gerais de missões. Quantos de vocês já perceberam, pelo estudo que nós estamos tendo, que fazer missões não depende de sairmos para fora do Brasil, que fazer missões não depende de ir para o exterior. Nós podemos fazer missões na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Quantos de vocês que podemos fazer missões sem muito dinheiro? Porque muitas pessoas têm um conceito que fazer missões precisamos estar mergulhados nos dólares. Quantos de vocês entendem que fazer missões é algo prático, é algo simples e algo que pode ser feito de maneira quase que imediata? Quantos estão entendendo isto? Então, se não fazemos missões, é porque muitas das vezes não queremos. É porque as igrejas não querem, às vezes, separar um tempo de investimento, tanto em preparação espiritual, em treinamento, e até mesmo financeiro, que, repito, não é tanto para se fazer missões, né? Com 100, com $200, você pode ajudar pessoas na África, na Ásia, de uma maneira fantástica, né? E dando um apoio assim, sem comparação. Mas vamos entender os princípios gerais que regulam, né, o fazer missões. Irmão Wellington, a sua meia laranja vai aparecer ou não? Vai aparecer, porque se o irmão Wellington ficar sozinho ali, vocês vão ver o rosto do irmão Wellington fazendo assim, ó, vai cair, vai virar, vai ficar uma meia lua de uma tristeza tremenda, né? Eu não consigo ver o irmão Wellington e o irmão Zandro sem as suas laranjas. Não é meia laranja, não. Eu sou um completo em desacordo nessa coisa de meia laranja. Não existe meia laranja. É a laranja inteira. Quando falo, irmã Maria Luísa, eu sou a minha laranja. Mentira, ela é minha laranja completa. Eu não reparto ela com ninguém. É a laranja completa. Para dessa de meia laranja, foi uma coisa esquisita. Parece que você está compartilhando a sua esposa com outro. Meu Deus, eu já repreendo isso várias vezes. Já fiz 2 pastores de calar a boca. Calado. Laranja inteira e está acabado. Vamos lá. Voltando para os princípios gerais de missões. Missões é tão antiga quanto a existência do homem. Missões nasceu no coração de Deus. Missões nasceu no Éden. Missões nasceu no amor de Deus. Aí nós vamos entender esses princípios que são completamente norteados pela palavra de Deus. Vem lá e fique atento na apostila. Olha, Deus é amor. 1 de João 4,16. Deus nos ama. João 3,16. Deus nos ama porque é sustentador de tudo e de todas as coisas. Salmo 42, 1, 2. Deus nos ama porque é criador. Gênesis capítulos 1 e 2. A origem de missões. O Jardim do Éden foi o palco da criação, Gênesis capítulos 1 e 2. Da tentação, Gênesis 3, 1 a 5. Da queda do homem, Gênesis 3, 6, 7. Vergonha e separação,
Gênesis 3, 8b. Juízo de Deus, 3, 9 e 23. Interessante, né? Se a gente olhar por essa perspectiva, o Éden representa biblicamente tudo de negativo. Concorda comigo? Se a gente for olhar por essa perspectiva, o Jardim do Éden representa de tudo de negativo. Sim ou não? Se nós olharmos por essa perspectiva. Agora, se nós virarmos a perspectiva, vamos descobrir que o Éden não apenas traz coisas negativas, mas o Éden também foi palco de missões. Mas como? Eu não consigo enxergar isso. Mas vamos enxergar agora. Missões começa em Gênesis 3:15. Alguns de vocês, por favor, podem ler comigo? Ou me ajudar a ler? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quem puder, por favor, ler, eu agradeceria. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Bom demais rever o nosso irmão Márcio. Está mais bonito que na semana passada. Meu Deus. Não sei que a esposa do irmão Márcio deve tratar muito bem dele. Muito bem, com certeza. Estou lhe devendo, irmão Márcio. Eu não consegui ainda falar com o irmão. Não é por falta de vontade, não. É que eu tenho tido uma corrida agressiva, mas fica tranquilo, né? Até o arrebatamento da igreja já estou com o irmão. Ele está rindo, né? Ele não está entendendo. O arrebatamento pode acontecer em 2 horas. E ainda vamos estar juntinhos no céu, não vamos ter nenhum impedimento. Também muito feliz em ver nossa irmã Daniele Militão, né? Batalhando como nunca, né? Para ter a conexão funcionando, né? Mas hoje a irmã está animada, sorridente, né? Também vestida com um vestido sangue carmesim, só pode dar Jesus no caminho, né? Graças a Deus. Obrigado, irmã Daniele, pelas suas palavras, pelas suas mensagens de apoio, entendeu? Pelo hino que a irmã compartilhou, coloquei minha esposa para ouvir, minha esposa foi renovada por aquele hino, pode acreditar. Renovou muito a fé, o ânimo dela, pediu que agradecesse a senhora, tá? De coração, obrigado pelo carinho que a senhora, num gesto tão simples, mas tão importante, poderoso, nos impactou, nos tocou. Obrigado mesmo, de todo o meu coração, tá bom? Que Deus continue abençoando a senhora, seu esposo, sua casa, e lhe usando muito para abençoar outras vidas. Obrigado mesmo, de todo o meu coração. Fico muito sensibilizado pelo seu gesto de carinho. Vamos lá. Gênesis 3:15. Quem achou pode ler em voz alta, por favor? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu creio que vocês conhecem, ou pelo menos já leram, ou ouviram mensagens ou explanações sobre este texto bíblico. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Lembre-se que aí é Deus falando com quem? Com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a tua semente, mulher, tá? A semente da serpente e a semente da mulher. Diz a Escritura, tu lhe ferirás o calcanhar, mas a semente da mulher vai te ferir a cabeça. Então vamos entender aqui que esse texto trabalha com uma alegoria profética. Por que alegoria? Porque traz 2 símbolos, cabeça e calcanhar. Anote aí. Cabeça fala de governo, fala de autoridade. Tá? Calcanhar fala de submissão, fala de dependência. Então, diz que a semente da mulher um dia esmagaria o quê? A cabeça da serpente, ou seja, anularia o governo, anularia o domínio, porque, na verdade, Satanás hoje governa, domina sobre a vida de milhões de seres humanos. Diz também essa profecia que tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, Satanás estaria danificando a semente da mulher através da falta de obediência, da falta de reverência, da falta de submissão à presença de Deus. Em outras palavras, esta é a primeira profecia messiânica da Bíblia. Vamos entender o que é isso. Profecia. O ângulo do Antigo Testamento está apontando um fato futurístico que ia acontecer no futuro, messiânica, relacionado com o Messias. Quem é o Messias na Bíblia? O Senhor
Jesus. Então, o senhor está dizendo que o próprio Deus foi o primeiro profeta e o primeiro missionário. 100% corretíssimo. O primeiro profeta apontando um fato futurístico. E o primeiro missionário em enviar o resgate em face da corrupção. Então é por isso que ele vai julgar nossas obras, porque ele já fez primeiro e fez perfeito. 100% correto. Ó, o Lucas já começou com tudo. Então você não pode deixar o Lucas para trás. Se você deixar o Lucas... Adão era para ser o primeiro missionário, né, pastor? Como? Adão era para ser o primeiro missionário, né? Era, mas ele fracassou. Essa é a questão. Era corretíssimo. Adão foi criado para ser exatamente o primeiro missionário. Só que Satanás abortou esse projeto de Deus. Só que interessante, né? Deus já sabia que esse projeto ia ser abortado, mas Deus não poderia alterar o fato por causa do quê? Do livre-arbítrio. Como alguém já me perguntou, por que Deus, não exterminou o diabo ali? Deus poderia ter feito isso, concorda comigo? Deus poderia, assim, facilmente exterminado a Satanás. Mas e se ele o fizesse? Como é que ia ficar o negócio? Nós perderíamos a capacidade de amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, ou seja, estaríamos resumidos ou restritos a sermos o quê? Robôs. Então, por essa uma razão que Deus não eliminou a Satanás. Curiosamente, Satanás é um instrumento que Deus usa. Olha que coisa doida. Para despertar o crente. Coisa muito doida. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Deus mantém Satanás vivinho da Silva para testar a nossa fidelidade, testar a nossa comunhão, testar a nossa fé. Meu Deus, que negócio sério. Então, Deus pode usar o mal, ele tanto pode usar o mal, como ele cria o mal. Um pastor no YouTube esses dias ficou muito revoltado. Deus não pode criar o mal, porque Deus é perfeito, justo e amoroso. Então, como é que se explica? Isaías capítulo 45. Vamos lá, Isaías 45. Não sei se você já leu esse texto que diz clarissimamente que ele cria o mal. Opa, isso aí parece uma contradição. Não é uma contradição. Vamos entender a correta interpretação desse texto. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Deixa eu ver o versículo exatamente. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Gente, olha que loucura. Olha que estranha, porém aparente contradição. Olha, preste atenção o que o texto aqui diz. 45:7 de Isaías. Eu formo a luz. Até tudo bem, porque Deus é luz. Concorda comigo? Deus é luz. Mas o que ele diz adiante é mais estranho. É revelador, é chocante e impactante. E crio as trevas. Deus criando as trevas? Aí vai. Eu faço a paz. É normal, porque o nosso Deus é Deus de paz. Mas o que nos deixa perturbados é ler isso aqui, E crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E o sentido de criar o mal é permitir a ação do mal. Ele permite o mal trabalhar, porque o mal nas mãos de Deus tem uma função como didática, de nos ensinar, de nos levar a depender de Deus. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão entendendo? Então, o mal, ele é usado por Deus para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos despertar na sua presença. Então, endossando a abordagem do nosso irmão Zandro, Adão era para ser, supostamente, o primeiro missionário, mas, infelizmente, ele fracassou. Mas vamos lá entendendo isso aqui. Gênesis 3,15 é a primeira promessa messiânica, ou a primeira profecia messiânica. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Messias. O nome Messias quer dizer ungido. Tá?
O nome Jesus Cristo, o nome do nosso Senhor e Salvador, ele provém de um termo hebraico, Yoshua Hamashia. Yoshua no hebraico é Salvador. Hamashia é ungido. Mas o nome Jesus Cristo vem de onde? No grego. Jesus Christos. Então, no Antigo Testamento, Yoshua Hamashia. No Novo Testamento, Jesus Christos. Em língua portuguesa, Jesus Cristo. E a tradução literal, o Salvador ungido. Por isso que o termo Messias fala diretamente a pessoa do nosso Salvador, ou melhor dizendo, do nosso Cristo, do nosso ungido. Para o judeu, o termo Messias ele é muito importante. Por quê? Porque ele significa a redenção, libertação e salvação. Vou repetir, para o judeu, o termo Messias ele é muito importante, porque significa libertação, redenção e salvação. Tudo que eles estavam esperando no tempo do Império Romano. Só que não aconteceu na cabeça deles. Na cabeça deles esperavam um Messias montado no cavalo branco, com espada, arrebentando com o Império Romano que estava oprimindo os judeus na época. Quando viram um homem montado num jumentinho, pregando paz, amor e que amássemos aos nossos inimigos, os judeus automaticamente fizeram assim: esse não pode ser o Messias, porque eles tinham uma idealização completamente diferente do Messias. Eles esperavam um homem de força, um homem de exército, o homem que viria para arrebentar. Mas vamos entender melhor o conteúdo de Gênesis 3,15. Está aqui em 2 pontinhos. Primeiro, prediz o conflito espiritual entre a semente da mulher, isto é, Jesus Cristo, e a semente da serpente, isto é, Satanás. Confira em Isaías 7,14, Mateus 1,16, Apocalipse 12,9 e 22. Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher, que seria ferido ao ser crucificado, mas que ressuscitaria entre os mortos para destruir completamente, ferir a Satanás, o pecado e a morte, bem como para salvar a humanidade. Isaías 53:5, Mateus 1:20 e 23, Romanos 5:18 e 19, 1 de João 3:8 e Apocalipse 20:10. Então, todos esses textos, quando você lê com atenção, você vai entender a magnitude, a envergadura, a extensão deste conflito espiritual. E segundo, prediz a vitória final de Deus e do povo de Deus contra Satanás e o mal. Eu creio que eu já falei sobre esta situação, não é? Em que, infelizmente, alguns pastores e compositores interpretam mal demais, sobretudo aquele texto de Romanos, capítulo 16, versículo de número 20. Creio que já falei, né? Já falei ou não sobre isso, sobre Romanos 16, 20. Talvez não falei, ok. Romanos 16, 20. Olha o que diz. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Hoje a garotada está cantando aquele hino. Debaixo dos seus pés, debaixo dos meus pés. Satanás debaixo dos meus pés. Para tudo, para tudo, para tudo. A igreja não tem poder de colocar Satanás debaixo dos nossos pés. Vou repetir. A igreja não tem esta autoridade. Pisa na cabeça do diabo. Seja doido de fazer isso. As pessoas que têm feito isso, elas entram em franca confrontação com o diabo. Gente, com o diabo não se brinca. Com o diabo não se desafia. Eu vejo obreiro desafiando o diabo. Que isso, gente? O diabo não é um garotinho de 14 anos de idade que você vai dar um peteleco debaixo da orelha e dizer, sai daqui. Ele é um anjo caído, mas é poderoso.
Não brinque com o diabo, nem com seus demônios, mas use a autoridade do nome de Jesus para repreendê-lo. Mas entenda, ele é uma autoridade espiritual e diante de uma autoridade espiritual, por pior que seja ele, devemos respeito. E a Bíblia nos mostra, né? O arcanjo Miguel contendendo pelo corpo de Moisés. O arcanjo Miguel poderia dizer, ó, ei, cara, respeita-me, ó, sou arcanjo. Você quem é? Você está derrotado, você está destruído, você está zerado. Mas o arcanjo Miguel sabia, não, esse aí, ó, foi outrora, lá atrás, um querubim ungido. Então eu não posso violar um princípio de autoridade, ainda que ele esteja errado, ainda que ele esteja corrompido, ainda que ele esteja desviado. Mas o que ele disse? O Senhor te repreenda. Então ele não se valeu, o arcanjo, da sua autoridade por ser um arcanjo. Quando estão me entendendo, gente? Há respeito dentro do mundo espiritual. Há muito respeito, porque existe o quê? Organização. Então não podemos brincar com o diabo e nem faltar-lhe com respeito. Não temos nada com ele, mas também dá uma de desafiador, desafiando de um para lá e para cá. Cuidado, tem muita gente que se arrebenta aí e está se arrebentando Pastor, porque é está uns desafiando o diabo. ensinamentos tão errados. Eu lembro que os meus pastores mais antigos me ensinou que ele rugia como leão, era inimigo das nossas almas, entendeu? A Bíblia fala que ele fica ao derredor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Aí, inimigo das nossas almas, aí vem os camaradas falando um trem desse, interpretando o texto todo errado aqui. Pelo que eu sempre entendi e fui ensinado, Paulo está falando do próprio Deus, do próprio Jesus, da pessoa do próprio Cristo. Aí é só ele traz para nós os vossos pés, como se fosse falando da igreja. Exato. Ou seja, quem vai esmagar Satanás é Jesus. Alô? Quem vai esmagar Satanás é Jesus. Depois de esmagar, ele vai colocar debaixo dos pés da igreja. Então, quem vai dar paulada é o Senhor Jesus. Aí vai dizer, agora, igreja, coloca o pé em cima. Quem vai acertar o diabo? Jesus. Nunca. Eu não tenho poder de esmagar ninguém, nenhum de nós. A igreja não tem este poder. Ela tem, claro, delegada por Deus, mas na área de esmagar, é o Deus de paz que vai esmagar Satanás e colocar a Satanás debaixo dos pés da igreja para dizer: a minha amada tem a minha autoridade. Está compreendido isso, irmãos? Está compreendido? Então, se você cantava o corinho debaixo dos meus pés, esquece, joga fora. Joga fora no lixo, porque não tem embasamento bíblico. Isso é muito sério. Tá? Então, nós temos que ler e interpretar corretamente o que nós estamos lendo. Esta promessa de Gênesis 3,15, de promessa messiânica, aqui está. Então, toda a história missionária começa onde? Anote aí. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O homem pecou e, consequentemente, distanciou-se de Deus. O homem tornou-se o objeto de missões para que ele pudesse ser reconciliado novamente com Deus. Era necessário que Jesus fosse enviado ao mundo. Os textos de 2 de Coríntios 5,17, Lucas 22,53, Lucas 1,14, 3,16, Hebreus 2,14, 16, assim nos diz. Deixa eu fazer aqui umas perguntinhas só para refrescar a nossa mente. Qual o significado literal, se vocês se lembram, ou já estudaram, ou já ouviram falar? A apostila, acredito que fala alguma coisa sobre isso. Acredito que sim, se não estou enganado. O significado da palavra pecado, o significado literal da palavra pecado. Alguém sabe? Alguém já leu? Errar. Errar o alvo. Vamos acompanhar aqui. Se pecado é errar o alvo, me acompanhe. Agora vamos trabalhar com termos bíblicos que vão criar o quê? Consequências. Tá? Se errar o alvo é pecado, qual é a consequência bíblica de errar o alvo? Digamos que aqui, ó, é o alvo. E eu tenho que atingir aqui, ó, o alvo. Se eu mando uma flecha e ela não crava aqui, mas ela sai assim desviada, tem alguma coisa errada. Então, eu errei o alvo. Ela tem que chegar aqui. Estão me entendendo? Se eu miro o alvo, isso aqui vamos dizer o alvo,
Não sei se vocês, quando criança, brincavam com o chamado lança-dardos, né? Que é um círculo. Até pouco tempo atrás eu tinha, né? Eu brincava muito com aquilo ali, sozinho mesmo, né? Vários círculos, 3, 4, 5 círculos, e o dardo tinha que atingir o quê? O alvo bem pequenininho, que dava, claro, o maior número de pontos. Se você acertasse nas laterais ou nos círculos laterais, claro, que você não alcançava o alvo como se supostamente se espera. Assim, nós, quando pecamos, erramos o alvo. Mas qual é a consequência bíblica de errar o alvo? Vamos lá. Alguém consegue imaginar? A Epístola de Paulo aos Romanos usa muito essa expressão, a consequência dos nossos pecados, ou seja, a consequência de errar o alvo. O que se configura aos olhos de Deus? Morte. Afastar-se da presença de Deus. A morte é uma consequência quase que automática, mas a Bíblia traz um termo bem interessante, né? Que é a consequência do pecado. Tem a morte, tem várias coisas, né? Mas uma consequência assim, imediata. Imediata. Começa com a letra T. Já vou dar dicas. Distanciado. Letra T, T de tabloide, de tableta. É um termo que a Epístola aos Romanos usa muito, muito. Começa com T e termina com O. Já estou dando o nome já no termo. Se eu erro o alvo, eu cometo uma. Começa com T e termina com O. Ninguém consegue imaginar? Transgressão. A Isabel está ligada. Ó. A Isabel colocou a tomada em 440. Ela arrancou de 110 e jogou para 440. Anote aí. Primeira consequência imediata de errar o alvo. Transgressão. Transgredimos os princípios espirituais estabelecidos por Deus. Presta atenção agora. A transgressão vai gerar uma consequência. Como se chama essa consequência que vem depois da transgressão? Ela começa com a letra D e termina com a letra A. A morte é a última de todas. Pecado, transgressão, aí vem a terceira. E a terceira começa com a letra D e termina com a letra A. Essa é fácil, só você. Começa com D e termina com a letra A. Que é o primeiro pecado que entrou no seio da raça humana. Desobediência? Desobediência. Anote aí. A transgressão desencadeia o gatilho da desobediência. Se eu transgrido um princípio ou os princípios de Deus, eu faço o quê? Desobedeço. É impossível que depois de uma transgressão eu me mantenha o quê? Fiel a Deus. E a prova disso é que eu me torno desobediente. O que é uma desobediência? É a consequência de ter eu transgredido os princípios de Deus. Aí vem por fim o quê? A morte. A separação. A palavra morte implica em separar. E esta separação ela é ampla. Ela é tanto psicológica, física, como espiritual. O homem não foi projetado para morrer, ou seja, ser separado. Nem emocionalmente, nem fisicamente, nem emocionalmente da presença de Deus. Então, entenda isso. Ó, pecado, transgressão, desobediência, morte. Anotaram? Jesus, então, vem para reverter todo esse quadro. Jesus vem para alterar todo este processo. Ele vem quebrar o poder do pecado, número 1. Ele anula a prática da transgressão e, terceiro, ele leva cativo todo pensamento para que o homem aprenda a ser obediente a Deus e, consequentemente, evite a separação, o distanciamento para com Deus. Compreendido até aqui? Compreendido até aqui? Compreendido todos? Ok. Vamos, então, agora entender a extensão
do plano de missões. Nós entendemos os princípios. Agora, e a extensão? O que envolve? O que abrange? O que abraça? O ponto culminante do plano salvífico e de redenção é a morte vicária de Cristo, e a extensão deste plano é a grande comissão. Alguém pode me dizer o que significa morte vicária? Tem muito a ver com a palavra vigário. Vicária, vigário. Vamos lá. Morte vicária. É importante a gente interpretar o que nós estamos lendo. Se nós estamos lendo algo na apostila ou na Bíblia e não interpretamos, é natural que nós não vamos ter o quê? A compreensão daquilo que estamos lendo. Concorda comigo? Concorda comigo? Se eu estou lendo. Substitutiva, pastor? Substitutiva, na mosca. Eu lembro disso porque eu vivo brigando com aquela escrita, Vigaris Filhos Dei. Eu fico estressado com aquele negócio. Vigário, filho de Deus. Substituto do Filho de Deus. Olha aquilo, eu fico doido da cabeça. A palavra vigário quer dizer substituto ou mediador. Então, morte vicária, morte substitutiva. Mas por que não fala direito? E por que ao invés de falar vicária, não fala substitutiva? Porque é um termo teológico, entendem? Então, nós temos que nos habituar com os termos teológicos. Então, anotou aí? Morte vigária, morte substitutiva. Vamos usar um pouquinho da gentileza dos irmãos. Qual é o animal na Bíblia? Qual o animal na Bíblia? E você vai se lembrar sem nenhuma dificuldade. Qual o animal na Bíblia que representa a substituição? Eu tenho certeza que vocês vão dizer aquele animalzinho, mas não é aquele animalzinho, não, é outro. Não, carneiro não. É o carneiro. Oh, mas Lucas hoje está demais, gente. Alguém segura o Lucas aí para mim, por favor? Alguém segura o Lucas. Irmão Márcio, dá um segurão aí no Lucas. Segura o braço dele. Irmã Márcia está lá. Alguém segura o Lucas. É o carneiro e não a ovelha. Que a maioria das pessoas fala ovelha. Tem que ser macho. Exato. Alguém É segura. só ler Levítico. Isto. Lendo o livro de Levítico, nós descobrimos. Se você não quer ler Levítico, vai lá em Gênesis capítulo 22, que você vai descobrir o sacrifício de Abraão sobre Isaque. Qual foi o animal que apareceu com seus chifres agarrados ao arbusto para substituir Isaque, que supostamente deveria ser sacrificado? Foi a ovelha ou foi o carneiro? Resposta: foi o carneiro. Se ali aparecesse a ovelha, claro, então a ovelha seria o animal que substituiria o sacrifício em função do pecador. Mas anote aí, o carneiro é o animal, biblicamente falando, no Antigo Testamento, que é o substituto do condenado. Mas que coisa interessante. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é o carneiro. Olha só que coisa, né? Ele tanto é aquele que tira o pecado como aquele que substitui o pecador no ato do sacrifício. Vamos lá, então. Se a morte vicária e o plano salvífico de redenção é a extensão do plano, o ponto culminante da grande comissão, temos que analisar, então, dois textos bíblicos. Preste atenção. Existem dois textos, eu creio que eu já falei sobre esses dois textos, mas nunca é demais de repeti-los. Mateus 28, 18 e 19. E Marcos 16, 15. Eu vou repetir. Mateus 28, 18, 19 e 20 e Marcos 16, 15. São duas ordens que Jesus nos deu. O que significa Mateus 28, 18, 19 e 20? Que ordem é essa? E que ordem é aquela que nós lemos
em Marcos 16:15. São duas ordens separadas e diferenciadas. Como é que nós podemos interpretar essas duas ordens? A ordem de Mateus. Que tipo de ordem é essa? Mateus 28 Mateus, a ordem é ensinar. é ensinar. E Marcos, a ordem é pregar. Pregar. Anote isso, por favor. Mateus, a ordem é ensinar, fazer discípulos. Tanto é que marca a manifestação de sinais, né? Que ajuda na pregação. Exatamente. É uma evangelização, a outra discipulado. Isso, gente. Isso que está custando entrar na cabeça de milhares de pastores. Uma ordem é de pregar, e a pregação ela é geralmente seguida de sinais, prodígios e maravilhas. Não estou dizendo que no ato de ensinar também não ocorre essa mesma manifestação. Pode ocorrer, porque Deus é soberano, ele faz como ele quer, mas é a marca distintiva, é a marca registrada da pregação. Gente, para pensar. Quantas Até porque o evangelho é para ímpio, né, pastor? Quando é pregado, anunciado, e ímpio precisa de ver sinal para quê? Aquele que é ensinado, ele aprende, ele planta, ele colhe. Ele não depende de milagre para viver. Exatamente. Mas alguém já se perguntou por que as pregações hoje não estão acompanhadas de sinais, prodígios e maravilhas? Biblicamente deveria. Preste atenção, gente. Biblicamente, uma pregação em qualquer ambiente de qualquer igreja deveria trazer, de forma assim, automática, manifestação de sinais, prodígios e maravilhas. Alguém pode imaginar por que isso não acontece hoje? Tem vários fatores implicados, vários. Mas Atos capítulo 2, verso 43, fala a razão principal. Por que não há manifestações de sinais, prodígios e maravilhas? Gente, isso é preocupante. É muito preocupante. Não importa qual seja a igreja. Seja de 10 pessoas, seja de 1.000 pessoas. Quando não acontecem sinais, prodígios e maravilhas, vou repetir, é devido a um conjunto de fatores, mas tem um fator que pesa sobre todos eles. E qual seria? Falta de comunhão. Pior do que isso. Falta de temor. Falta de temor. Provérbios, é claro, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, com a conclusão que nós chegamos, um grande número das nossas igrejas, não, minha igreja não tem esse problema. Claro que tem. E não estamos aqui estendendo o dedo para julgar. Então, por que não acontecem os sinais? Por que não acontecem os prodígios? Por que não acontecem as maravilhas? Gente, nós temos que olhar primeiro para nós mesmos. Não, a culpa é do pastor. Não. Antes que a gente comece a culpar o pastor, ou mesmo o ministério da igreja, o grupo de obreiros, vamos olhar para nós. Até que ponto nós estamos contribuindo e descontribuindo para a ausência desse temor. O negócio é sério, gente. Se a gente parar para pensar, alguns de nós estamos bloqueando as manifestações. Uma das coisas mais lindas que eu acho dentro da salvação, dentro da soberania de Deus, é que a salvação ela é individual. Gente, eu não dependo, com todo respeito, me permita um exemplo, é só um exemplo. Eu não dependo do irmão Sandro para chegar no céu. Não dependo. Nós podemos e devemos ajudar um ao outro. Aí sim, mas eu não dependo dele, ele não depende de mim, mas ajudar sim. É bíblico que nos ajudemos uns aos outros. Mas se o irmão Sandro não quer nada com nada, eu vou ficar impedido de subir o céu? De forma nenhuma. Eu deixo levar a vida dele. Pastor, sobre o 43, eu acabei de analisar e você vê a manifestação da falta de temor nas coisas mais simples, até na forma como se entra e se trata a casa de Deus. Outras denominações que pregam evangelhos de uma forma diferente, até deturpada,
tem um respeito muito maior do que a gente pela casa de Deus, pela forma de Deus. Eu tiro, por exemplo, eu cansei de falar e até me questionaram. Falei, eu acho que a forma de cultuar a congregação cristã é exemplar. A forma com que eles tratam o respeito pela casa do Senhor, o respeito pelo templo. Nós, os islâmicos, dão um coro na gente. Hoje eu falo, porque eu que eu acompanho, não se trata nem a casa, nem a congregação, a casa de oração. Ah, mas a igreja é nós. Mas a minha casa será chamada casa de oração. Não se tem respeito nem com o lugar, quem dirá com as pessoas e com o que está acontecendo lá dentro. É a questão da postura, Lucas. A postura. Eu não tenho vergonha de dizer que eu já falei isso. Não sei se foi nessa turma ou em outra. Quando eu vivi na Inglaterra, eu convivi bem de perto com um grupo de mais de 1.200, 1.300 muçulmanos, por causa do meu trabalho, na época. Evangelizar um muçulmano não funciona com palavras. Você evangelizar falando de Jesus, falando que Maomé é do diabo, não funciona. Para você evangelizar um muçulmano, um islâmico, é com testemunho de vida. Testemunho de vida. Não adianta, não funciona se você quer bater boca com o católico, com o testemunho de Jeová à vontade, mas com muçulmano não funciona. Tem que ser testemunho de vida. E eu aprendi uma coisa das mais loucas. Se você convive com eles e se torna um deles, isso mexe com o coração deles. E eu entrei dezenas de vezes em uma mesquita muçulmana. Gente, que coisa doida. Usei aquela túnica deles, o chapeuzinho deles, me deram um tapetinho para eu orar. Eles estavam lá orando a Alá e eu na minha, né, orando ao Senhor dos Exércitos. E eles ficaram assim, eles sabiam que não era muçulmano. E me perguntavam, qual a sua religião? Eu fazia assim. E eles me aceitaram. Convivi com eles 4 anos. Até que quando eu deixei a Inglaterra, descobriram, por uma frase curtinha, que eu era cristão. E colocaram a mão na cabeça. Meu, por Alá, estávamos convivendo com cristão. E um deles disse, mas esse aí não tem cara de religioso, não. Esse aí é um cristão diferente. Eu fiquei com a cabeça baixa, falei, Senhor. Então, os islâmicos consideram todos os cristãos, sem exceção, como religiosos. Como eu me comportei não como religioso, isso causou o quê? Um impacto. Eles ficaram impressionados, a ponto de o outro dizer, como é que você aguentou? Como assim? 4 anos convivendo conosco, 4 anos, e eu ia à mesquita 2 vezes por semana. Comia com eles 3 vezes por semana. Aprendi um pouco o árabe, não falo árabe, mas leio satisfatoriamente o Alcorão. Tenho de memória textos do Alcorão. Isso eles ficaram assim, de boca aberta. Mas eu falei, Senhor, me dá graça, me dá estratégia. Não sei como é que eu vou ganhar esses camaradas para Cristo, mas vai ter que dar um resultado. Irmãos, eu vi algum resultado? 8 anos depois eu vi o resultado. Uma família inteira, daquele grupo de 5, eram 5 chefes de família. Um deles se converteu a Jesus. E não sei se vocês sabem, quando um muçulmano se converte para Cristo, leva toda a família. Toda a família. Alô, toda a família. E a colheita foram de 53 almas. De uma só família. Eu fui saber disso 8 anos depois. Eu estava no Brasil e o camarada me manda uma carta, né? O Rashid. Você sabe aonde eu estou? Você está na Inglaterra, pelo que eu recebi a carta. Não estou falando disso. Aonde eu estou vivendo espiritualmente, na mesquita da Rua Tal, no Hyde Park, em Londres. Não, eu agora sou membro de uma igreja batista pentecostal. O quê? Eu enlouqueci, falei com ele por telefone. Que nem você, rapaz? Testemunho. Mas eu não fui sozinho, não. Levei toda a minha família. Ele me mandou as fotos. Eu fui às lágrimas. 53 pessoas. Levou a sogra, levou o sogro, levou os sobrinhos, levou os irmãos, levou os primos, levou as tias, levou os avós. Irmãos, é por atacado. Salvação com os islâmicos é por atacado. Mas em momento nenhum que eu me lembre, eu falei uma só palavra da Escritura para nenhum deles. Mas sempre dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim.
que o meu testemunho fale alguma coisa. E para a glória do Senhor falou. Então, se você se anima um dia a evangelizar um islâmico, um muçulmano, ó, deixe o testemunho falar mais alto. Não adianta você falar nada da palavra, da Bíblia, para um islâmico. Você até pode mencionar alguns textos, mas com o islâmico tem que ser testemunho. Quantos estão de acordo, irmãos? Que o nosso testemunho, muitas das vezes, ele fala mais alto do que uma linda oratória, um lindo discurso. Irmãos, tem gente que hoje, aqui em Orlando, eu falo de Jesus, faz assim para mim, não me fala de Jesus, porque igreja é tudo a mesma coisa, é tudo um bando de ladrões, pastor é salafrário, é safado. Gente, uma coisa triste, como o evangelho tem sido jogado na latrina por causa dos escândalos, dos testemunhos. E muito me machuca quando eu ouço pastores trazendo escândalos. Mas Jesus mesmo falou, né? Ai daqueles por quem vêm os escândalos, mas é necessário que eles aconteçam. E nós estamos vivendo uma época de escândalo atrás de escândalo. Tanto que eu estou cansado de ouvir em Orlando, em Boston, onde eu vou, e eu não piso mais uma igreja por causa de fulano, de Mengano. Que Deus tenha misericórdia de nós, que tenhamos um posicionamento de testemunho para fazer o quê? Diferença. Tá difícil fazer diferença? Tá. Que a gente seja como Eliseu, pastor, que passou, sem abrir a boca e foi reconhecido como homem de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é a oração que eu faço todos os dias em meu favor, na minha casa, em favor de vocês. Que vocês tenham a imagem de Eliseu a nível público, que vejam em você, homem, mulher de Deus. Pode não falar nada, mas, ó, tá falando tudo da vida. Irmã Márcia. Ela só levantou a mão em concordância. Vamos lá, vamos lá. Pastor, só uma coisa. Eu acho também que falta muita reverência dentro das igrejas. É a questão do temor. É a questão do temor. Está ligado ao temor. Hoje, Jesus virou você. Não se fala você nem com o juiz. Irmã, não toca nesse assunto não, que machuca. Virou você. Jesus, você, irmãos, tem uns corinhos que me tira do sério, me mexe com os meus nervos. Jesus, você vai tomar respeito na casa do papai. Que negócio é esse? É porque Jesus virou o amiguinho da escola, entendeu? Você é bonitinho de Jesus. Jesus é seu amiguinho da escola, é seu sobrinho. Eu sou chegado, meu amigo, ele é seu senhor. Eu estava ouvindo numa rádio. Vida. Eu estava ouvindo numa rádio FM semana passada, evangélica do Rio de Janeiro, um hino que fiquei escandalizado. Jesus, meu garoto, você é amigo maneiro, bonito, deixa de ser mané. Irmão, eu fiquei, que isso? Jesus, amigo maneiro? Você? Que é isso? Aí os pastores que estavam dando entrevista, isso é a forma de nós alcançarmos a garotada e levá-las para Cristo. Que? Rebaixar esse nível? Colocar Deus, como o Lucas falou, no nível de amiguinho nosso? Jesus é o nosso amigo. Não é nosso amiguinho, não. É nosso amigo. E um amigo de respeito. E não é essa de você, não. É tu ou vós. E está acabado. Porque assim nos ensina a Escritura Sagrada. Me dá só uma oportunidade. Ele é nosso amigo porque ele quer nos tratar como amigo. Amém. Já não sou mais servo, eu vos chamo. Você não deixou de ser servo. Ele só te trata como amigo. Ele só te trata como amigo. Está escrito. Você faz o que eu quero, faz o que está escrito, e eu já não chamo mais você de servo. Você não deixou de ser. Ele só não te chama. Ele só não te trata. Tá aí mas a questão. Fica no seu lugar, abaixa a sua bola, que ele ainda é seu senhor. Exato. As pessoas confundem, isso é muito sério o que o Lucas está falando. Não estou entendendo. As pessoas estão confundindo essa terminologia bíblica. E não mais vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Jesus está querendo deixar bem claro.
O meu amor por vocês é tão grande que eu quero chamar vocês de amigos. Quero que vocês entendam o sentido da intimidade, da comunhão. Eu valorizo essa intimidade, mas vocês não deixam de ser servos. Vocês são Pastor, servos. pastor, hoje a oração, se a gente começa a oração falando Senhor Deus, eterno Pai, nós vamos ser criticados. Eu já fui criticada por isso. Não, mas Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, como se ele estivesse longe, ele está perto, ele é nosso amigo. Bem perto. Bem perto. Agora, isso não nos dá o direito de abusarmos e tratá-lo como um amiguinho da rua ou vizinho do lado. Não, não, não. Ele ainda e sempre será Deus e Senhor. Não está dentro muito do contexto que eu vou abordar, mas esse também é um problema de educação cristã. Nós temos uma matéria que estamos estudando às segundas-feiras com o curso médio, e eu percebo que muitas deficiências nas igrejas de hoje, né, inclusive na vida dos obreiros, é por uma falta mínima de educação, até mesmo na oração. Quer um exemplo? Não toma isso como uma crítica, é um fato. E como os fatos falam mais altos do que os argumentos, a gente não pode tapar o sol com a peneira, concorda? Por não haver uma sistemática educação cristã no meio das nossas igrejas, eu digo sistemática, o que quer dizer uma educação cristã sistemática? As igrejas, desculpe a franqueza, não se sinta ofendido, não é nada pessoal a sua igreja, ao seu ministério, ao seu pastor. As igrejas nos últimos 20 anos decidiram não fazer investimentos maciços na educação cristã. Basta uma escolinha dominical bem simplesinha. Basta um modesto cultinho de ensino. E está tudo bem coisa nenhuma. Quando tem? Quando tem? Quando tem. Quando tem? E aí, você acha uma igreja que tem escola dominical e culto de doutrina? Você está no lucro. E que lucro! A coisa mais triste que no tempo que eu vivi em Massachusetts, eu estou vendo isso na Flórida também, igrejas com mais de 200, 300 membros estão anulando a escola bíblica dominical com o seguinte argumento: vamos colocar mais um culto no domingo para encher a casa do Senhor. Não, mentira, não é encher a casa, é encher de renda. Porque 2 cultos por domingo, em algumas igrejas, as que tiram a escola dominical, é para renda. Alô, gente, vamos acordar. Isso aqui não é uma crítica, não. Isso aqui é um fato. É renda. Só em Boston eu conheço 4 igrejas que decidiram deliberada e conscientemente abrir mão da escola dominical, com o argumento: vão ter mais gente enchendo a casa do Senhor. Mentira! Eles querem renda, criar o status de crescimento. Gente, isso aqui não é crítica, não. Quando estão me entendendo, gente? Eu não estou criticando. Estou apontando uma deficiência gravíssima que está existindo na igreja. E como o Lucas falou, se uma igreja hoje tem uma escola dominical e um culto de ensino, está num tremendo de um lucro, gente. Meu Deus, vocês não estão entendendo. E a tendência é piorar. Desculpe a franqueza, desculpe eu estar falando da realidade. Ei, bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao mundo da realidade. A tendência é piorar. E a falta de educação cristã vai levar com que os obreiros sejam o quê? Deseducados, mal educados, tenham sérios problemas de formação. E aí a consequência final em tudo isso é a falta do temor a Deus, e a falta de amor à sua obra e de amor às almas. Daí, evangelizar e fazer missões está em último lugar. As igrejas estão mais preocupadas em investir em qualquer outra coisa, menos em evangelizar e menos em ensinar. Vamos ser sinceros, quantas igrejas você conhece que hoje está investindo na educação cristã, número 1, está investindo no treinamento de obreiros? Me perdoa, mas eu tenho que falar. Me perdoa. Segura o Lucas, gente. Segura Falta o Lucas. de amor às obras, mas não falta de amor às cabeças. Não falta de amor às pessoas. Então, deixa todo mundo vir anestesiado, parecendo para o inferno, em pecado, para encher a igreja.
entendeu? Aí aparecem uns infelizes falando que a interpretação da Bíblia é a pessoa de Jesus, sendo que a própria Bíblia interpreta ela mesma, entendeu? Aí não tem amor para as almas. E a pior falta de amor é manter alguém dentro da igreja em pecado e indo para o inferno, iludido, achando que vai conhecer Jesus. Que é o que a pastorada tem feito, para lucrar. Isso que o Lucas está falando, infelizmente, eu não vou entrar em detalhes por respeito, né? Sempre vou ter um grande respeito a quem quer que seja, por mais vil que tenha uma atitude. Semana passada nós perdemos um casal de alunos. Me perguntem por quê. O casal veio comigo conversando por telefone, chorando, pastor. Nós teremos que abandonar o Beré. Por quê? Nossos pastores nos confrontaram pesado, dizendo: vocês estão sabendo mais do que nós. Vocês estão muito sabidos na Bíblia. E eu não aceito isto. Porque quem garante que amanhã vocês não vão dividir a nossa igreja? Então eu exijo que vocês deixem de estudar. Pensa no casal arrasado. Pastor, o que devemos fazer? Devemos sair da igreja, irmãos? Aguentem. Não, mas não queremos isso, queremos continuar. Obedeçam. E clamem ao Senhor, dar uma resposta, uma saída, porque é insustentável? É. Mas o nosso pastor já estava enciumado por causa disso. Essa é a palavra. Enciumado e ameaçado. Passe o nome dele, eu já conheço ele pessoalmente já há uns 8, 9 anos. Estamos orando por ele para que Deus dê quebrantamento, arrependimento, porque ele se julga dono da obra do Senhor. Estão entendendo, irmãos? A obra não está podendo ser feita em algumas igrejas, porque algumas igrejas estão, infelizmente, contaminadas com esta mentalidade de posse. Igreja não é posse de homens, a igreja é posse do Senhor Jesus. Irmã Márcia, antes que o Lucas fale. Sim, irmã Márcia. O que o senhor acha da igreja metaverso? Eu temia que a senhora fosse tocar esse assunto. Gente, falar disso, eu vou tomar 2 aulas. Mas é uma das maiores aberrações que estão ganhando um terreno louco, mas você não tem ideia. É como a mentalidade coaching. Algo parecido. Não é igual. É até pior. Eu chamo a igreja metaverso ao maior ataque subversivo e terrorista dentro das nossas igrejas. Só posso dizer isso em poucas palavras. A igreja metaverso está sendo hoje um dos maiores ataques à fé cristã. É uma apostasia rasgada, tá? Algo que os coaches estão fazendo assim, ó. Inclusive, os coaches estão ganhando muitíssimo terreno depois das propagandas que estão saindo do Facebook. Não sei se alguém já leu no Facebook sobre a igreja metaverso. Instagram tá demais o negócio, tá? Tá uma coisa assim brutal. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas faz uma pesquisa que o seu queixo vai fazer isso, ó. Vai cair. Hoje, no Brasil, já são 379 mil pastores que estão aderindo à igreja metaverso. Aqui nos Estados Unidos, 1,5 milhão. 1,5 milhão de pastores. Sim, irmã Márcia. A igreja Lagoinha aqui, ó, é metaverso agora. Aqui de Orlando, a de Orlando também é metaverso. Assumida. De cabeça a pé. E se eu disser para você, a senhora não vai acreditar. Desde que o pastor, eu vou falar, né, o André Valadão, porque ele é o cabeça da igreja Lagoinha de Orlando. Isso eu vi num vídeo. Eles têm o site, tá? Eu entrei no site da igreja, isso há 3 semanas. Desde que ele anunciou, a igreja cresceu em 3 semanas. Exato. 30%. Exato. Gente, eu falei, o quê? Não cresceu, ela inchou. Inchou. Já era um igrejão. Agora está uma coisa louca. Você não tem ideia. Vem a Orlando e venha conhecer a igreja da Lagoinha. Você vai ficar, ó, de boca Menina aberta. Acompanha menino, pastor. Menina acompanha menino. Tá faltando no mundo. Entenda, gente, isso aqui não é uma crítica, pelo amor de Deus. Nós somos aqui maduros. Isso aqui não é uma crítica. Isso é um alerta. Há um joio que está destruindo a igreja de Cristo. Está apodrecendo. Está impedindo o avanço do evangelismo e das missões.
Satanás está ganhando terreno, e feio, e pesado. E olha, gente, vocês que estão em Boston, Hartford, Connecticut, peçam a graça de Deus, porque eu tenho informações que a Igreja Metaverso vai entrar para rasgar em Massachusetts e Connecticut, para rasgar. Para rasgar. O negócio é a maior agressão dos últimos 30 anos contra a Igreja de Cristo. Que Deus dê graça. E sabe por que a Igreja Metaversa está ganhando muito terreno? Falta de educação cristã básica. Eles abriram aqui no cinema que tinha fechado, em uma semana, 400 membros. Só Deus da causa, gente. Meu Deus. Como é triste falar disso, mas tudo por causa de uma falta mínima, básica, de educação cristã, que vai atrapalhar a obra de evangelização. Deixa eu falar um pouquinho da história de missões, né? É uma notícia triste que a Márcia está falando. Eu ia tocar esse assunto um pouquinho mais adiante, mas é um fato. Nós temos que não fazer vista grossa, mas orarmos, nos prevenirmos e ajudar a outros para que se previnam, porque Satanás está jogando pesadíssimo agora. Ele não está atacando, vindo lá de fora, enviando, mudando para destruir a igreja. Ele está usando dentro de casa para detonar a bomba dentro da casa, ou seja, usando os próprios cristãos. Não desavisados, mas inescrupulosos, porque o objetivo é um só, este. Exato, não ter ovelhas, ter gado, né? Ter gado, ter moeda corrente. Cada membro hoje nessas igrejas são moeda corrente. Que triste dizer isso, irmãos. Eu nunca pensei em 53 anos de cristão ao ponto de um dia chegar em uma aula de teologia fazer essa declaração. A que ponto miserável, a que ponto deplorável a igreja de Cristo tem chegado. Mas é o arrebatamento da igreja, tá às portas. Ei, tem uma boa notícia para vocês. No meio de toda essa podridão, tem um povo aí que está lutando, mas lutando pesado, suando a camiseta para entrar no céu. E esse povo está aqui, ó. Esse povo está espalhado pela face da terra. São poucos. Só tenho essa notícia para dizer a vocês com tristeza. É pouquinho, é um povo pequeno. Pouca gente. Mas graças a Deus, que aprove a Deus na sua misericórdia, nos incluir. Você vai se assustar quando nós estudarmos a matéria de escatologia, o número de cristãos hoje no planeta Terra que estão se preparando para o arrebatamento. Se eu disser para vocês que o número dos arrebatados, dentro daquilo que pensamos conhecer, será menor do que 2% da população mundial. Como é que é? A população mundial hoje está rondando entre 8 bi e 600 milhões. O número de desarrebatados vai corresponder a menos, preste atenção, não estou exagerando não, de 2% da população mundial. Que Deus tenha de nós misericórdia. Que estejamos dentro desses 2%. Porque, olha, se prepare. Outro dia eu estava conversando com o pastor e falei que a gente tem comentado muito sobre a volta de Jesus, né? Que os tempos já nos mostram que Jesus está voltando. Esse pastor falou para mim, onde que você está vendo isso? Não pode falar sobre isso, que Jesus está voltando, porque nós não sabemos dia nem hora, e a Bíblia... Aí eu falei, mas... pelos tempos, pelo que está acontecendo. A Bíblia não fala sobre isso, que vai mostrar que Jesus está voltando pelos tempos. Debateu comigo sobre isso, pastor. Abrir um parênteses, se vocês me permitam, não vou fugir do assunto, vou fazer o fechamento da matéria hoje, mas não tem jeito não, né? Estão me provocando, né? Quando me provocam, não tem jeito não. Porque quando a gente fala de missões, a gente fala da vinda de Jesus, né? É como eu estou cansado, gente, está me dando até dor de cabeça, enxaqueca. Pastores que usam o YouTube e o Instagram para dizer vai ter um grande avivamento, pode ter um arrebatamento da igreja. Mentira! Não existe isso. Em nenhum lugar do Antigo Testamento e do Novo está escrito que vai haver um avivamento
antes da volta de Cristo. Ao contrário, vai haver o quê? Apostasia, desvio, apodrecimento da fé cristã. É o que está acontecendo. E a coisa vai chegar numa proporção insuportável. Agora, deixa eu entrar aqui no gancho da irmã Ivanil. Vocês vão ficar impressionados. E não é, vai até a princípio soar como uma heresia, mas não é heresia não, gente. Preste atenção, me acompanhe. Eu vou abrir essa janelinha rápido e vou fechar, para a gente depois fechar a matéria. Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe da sua vida. Confere, gente. Confere. Dia, anote aí em algum lugar. Dia e hora. Como, por exemplo, não sabemos se vai ser dia 4 de abril ou se vai ser às 6h20 da manhã. Dia e hora. Mas o tempo não é contado só na base de dia e hora. Concordam comigo? O tempo é contado na base de semanas, meses E ano. e anos. Pastor, você está insinuando alguma coisa? Não, não estou insinuando, não. Estou declarando algo bíblico. Jesus ia nos deixar pistas. Preste atenção. Quando tocar a última trombeta, Calma, Lucas. Vai devagar. vai entrar. A gente vai capotar agora para dar volta na cabeça. Festa de Pentecostes. Dia e hora ninguém sabe. Como o próprio Cristo disse. Nem os anjos, nem o Filho, só o Pai que está nos céus. Agora, para o momento. Jesus estava num corpo humano, limitado, privado da plenitude dos seus atributos da divindade. Concorda comigo? Jesus estava em corpo humano. Então, consequentemente, ele estava limitado dos seus atributos plenos da divindade. Não quer dizer que ele não deixou de ser Deus. Ele era e sempre foi Deus. Só que em corpo humano, aí você tem que entender isso estudando Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 9. Eu sugiro que você leia. Isso aqui vai dar um... Já está até dizendo que eu já estou marcando a data da volta de Jesus. Não. Calma. Presta atenção aonde eu vou chegar. Só estou abrindo essa janelinha para deixar você sem dormir direito essa noite. Sem dormir. Esse é o meu objetivo. Eu vim para ser o perturbador do Berém. Assim como Elias foi o perturbador de Israel, eu vou perturbar você um pouquinho para você começar a trabalhar com a sua mente com respeito a essa matéria que vai chegar aí para deixar você uma boa dor de cabeça. O dia e a hora ninguém sabe pelo texto bíblico, nem Jesus, mas preste atenção. Jesus morreu, ressuscitou, recobrou a sua plena glória e agora ele sabe. O dia e a hora. Se você for lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse aqui, não passará desta geração antes que todas estas coisas aconteçam. Presta atenção nisso aqui, não passará desta geração. O que isso quer dizer? Jesus usa uma palavra grega que no ouvido do seu público judaico cria um impacto. Ges. Essa é a palavra grega. Ges. Na hora, todos os seus ouvintes se lembraram do quê? Do Salmo 90, verso 10. Vamos lá no Salmo 90, verso 10. Eu vou usar daqui a pouquinho, já vou fechar a matéria de uma maneira surpreendente. Meu Deus, o que é isso, pastor? Eu vou fechar missões dando o gancho para entrarmos em escatologia na próxima semana. Salmo 90, verso 10. Irmãos, eu estou tendo problema em apresentar essa matéria para alguns pastores. Problema, sabe o que é problema? Estou tendo portas de igreja sendo fechadas. Eu já não ministro mais escatologia em igreja brasileira, só nas igrejas hispanas, e graças a Deus, esse ano em Orlando eu vou ministrar em 4 igrejas americanas. Mas as igrejas brasileiras, fecharam bonito para mim. Mas não estou preocupado com isso, não. Não estou realmente preocupado. Salmo 90, versículo 10. Olha lá. A duração da nossa vida é de 70 anos.
E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é câncer e enfado, pois passam rapidamente. E nós, ó, voamos. Ué, Anotou aí? Então, aqui Jesus está dando uma dica importante. 70, 80 anos, o período da duração da vida humana. Todos estão entendendo? Todos estão entendendo? Mas quando Jesus, lá em Mateus 24, menciona não passar essa geração, ele vai com uma colocação muitíssimo forte. Vamos lá em Mateus 24? Eu estou de propósito fazendo um gancho. A culpada foi a irmã Ivani. A irmã Ivani jogou, entendeu? A pimenta na tela, então agora eu vou pegar a pimenta e vou espremer, ela vai bater no olho de todo mundo. Mateus capítulo 24. Parabéns, irmã Ivani. A senhora realmente sempre foi usada por Deus, mas hoje, agora, ela agarrou a unção do Lucas. Mateus capítulo 24. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esse é o texto. Mas e o contexto? Olha o que diz o verso 33 e 32. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. O que diz o 32? Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Olha o que Jesus quis aqui dizer. Quem é a figueira profética e simbolicamente? Israel. Aí eu faço a pergunta. Israel. Qua- qua- 48 ou 62? 48. 14 de maio de 1948. Anote aí. A figueira começa a Valdo Aranha. Oswaldo Aranha, exato, irmão. Oswaldo Aranha e Voto Minerva, mas eu falo 62 porque é quem diga, porque só tomou a cidade de Jerusalém em 62. Mas a criação oficial no papel diante da ONU, da Organização das Nações Unidas, do Estado de Israel se deu em 14 de maio 48. de 1948. Anote aí, a data do florescimento da figueira. Mas Jesus está bem claro aqui, ó. Aprendei agora esta parábola da figueira. Aprendei de Israel. Olha só. Quando os seus ramos já se tornam tenros. O que são ramos na linguagem bíblica? Amadurecimento político. E brotam folhas. Amadurecimento econômico. Opa! E isso começou, repito, 14 de maio de 1948. Sabeis que está próximo o verão. O verão, biblicamente, aponta o quê? Plenitude. Então, só falta o quê? O amadurecimento espiritual da nação de Israel, que não vai se dar agora, senão na grande tribulação. E aí, verso 33, igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. A expressão às portas no grego, literalmente quer dizer a pista está lançada. E aí ele coloca o 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Então, o tempo da geração já foi delimitado por Jesus. E qual é esse tempo? 70 a 80 anos, a partir da data do florescimento da figueira. Pastor, agora o senhor está me deixando assustado. Não. Se 1948 é a data do florescimento da figueira, e o Salmo 90, 10 dá o espaço de tempo, então concluímos o seguinte: o processo profético, antes do arrebatamento da igreja, voltado para a nação de Israel, tem que acontecer num lapso de 10 anos, que será entre 2018
e 2028. Opa! O que isso quer dizer? Que Jesus pode, não estou afirmando que será, pode vir nesse lapso de tempo. E ele pode vir em 2028 ou um pouquinho depois de Pastor, 2028. mas e aquele versículo que fala que Deus diminuiu a idade do homem até 120? Tem um outro assunto que a gente vai entrar também com alguns detalhes. Porque só o bronze rebarba com cento e pouco, algumas coisas. Deixa eu jogar agora um negócio mais bomba, mas eu vou explicar, para que depois ninguém diga, epa, pastor Prestes, isso é uma declaração herética. Alguns de vocês já leram um texto na Bíblia que você lendo com atenção assusta. Por quê? Porque esse texto aponta que nós vamos ver, não experimentar. Alô? Eu estou provocando um pouquinho vocês a analisarem o texto bíblico. Alguém já leu que há um texto bíblico, e quando você lê, você se assusta, que ele diz que nós vamos ver, não experimentar, o começo da grande tribulação? Alguém já leu que tem um texto na Bíblia que fala sobre isso? No Apocalipse. Não, 2 de Tessalonicenses. Antes que veja a abominável da desolação, invadiu os Não. tempos. Vamos chegar lá, Mas tem um texto em 2 de Tessalonicenses que, quando você lê com atenção, indica que nós vamos ver. Ver, não viver. Mas como? Calma, vamos chegar lá. É assustador. Nós vamos reconhecer, inclusive, o anticristo. Que, pastor? Pelo amor de Deus, eu aprendi. Calma. Nós vamos ler o texto. Tem como entender a aula hoje? Não. Não. Eu vou deixar para vocês, passar assim seco a semana. Quando nós chegarmos na quarta, você vai ficar, não digo doidinho, mas você vai ficar impressionado. O senhor E faz esse, essas coisas, eu sou e esse ansioso. texto, presta atenção, gente, esse texto a gente está cansado de ler ele. Só que a gente não presta atenção Capítulo 2? no capítulo 2. Está lá, gente. Tem que ler com atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Tem que ler com muita atenção. Ali tem 3 detalhezinhos. Quando você para com muita atenção, ler esses detalhes, você... Ui! Eu não posso ensinar isso publicamente, sabe por quê, irmãos? Vamos ser sinceros. Dar a ideia como eu estou afirmando algo. Eu não estou aqui afirmando. Estou dizendo, quando você lê o texto, você detecta isso. Isso é impressionante. Pastor John Hagee, alguém já ouviu falar do pastor americano John Hagee? Pastor americano John Hagee, ele faz essa afirmação em um dos seus livros. Só que ele é muito sutil, entendeu? Ele é muito light, porque ele mesmo deixa no final do capítulo deste livro que, se ele fizer uma afirmação muito contundente, ele pode ser pessimamente mal interpretado. Tim LaHaye, quem já ouviu falar desse escritor americano Tim LaHaye? Tim LaHaye, alguém conhece? Nunca li. De vocês leram? Já estive pessoalmente 2 vezes com o Tim LaHaye. Ele também deixou no ar esta situação. Pastor Antônio Gilberto, em 1984, ele me falou deste texto e ele usou a seguinte frase: irmão Macena, me chamava de Macena, meu nome de família, não posso abordar isso abertamente, porque isso vai chocar muito a comunidade É um evangélica e negócio pentecostal. perigoso, pastor. Isso pode dar um... Mas a gente vai ler o texto. Aí você vai chegar à sua conclusão. Irmãos, isso eu já estou ciente disso há mais de 40 anos, mas eu não posso ensinar isso, porque eu posso ser mal interpretado como estivesse eu... Estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu não posso ensinar Eu isso vou mudar para a Flórida. como eu estivesse fazendo uma afirmação. É assustador, gente. Quando você Ficou lê o texto, perto do senhor direto. quando pra poder você lê ver. o texto, você... sabe aquele negócio que quando a ficha cai? Tuim! Uau! Eu discuto isso. 2 vezes por semana, eu estou com 3 pastores na Espanha e um na Itália. Então, nós fazemos uma roda de escatologia entre 9 pastores. Eles estão detectando a mesma coisa. E 2 deles falam: pastor, não ensina isso, não, porque vai dar um problemão. Não, eu não posso falar isso em público. Eu levo as pessoas a lerem o texto e chegarem à conclusão. Isso é impressionante, gente. Mas vou repetir.
a igreja, segundo a Bíblia, não vai vivenciar, experimentar a grande tribulação. Isso não. Mas a igreja poderá, ver o começo. Uau! Mas fica tranquilo, fica tranquilo. A gente vai estudar isso com riqueza de detalhes, mas começa toda a dor de cabeça começa na segunda carta de Paulo aos Colossenses. Segunda carta de Paulo aos Colossenses, né? É tão sutil que se você ler muito rápido, você não pega. Colossenses ou Tessalonicenses? Tessalonicenses, desculpe. Segunda de Tessalonicenses. Eu tenho 10 Capítulo minutos. 2, o pastor, eu acho que eu descobri o versículo. Deixa quieto, Lucas, por enquanto, senão o negócio vai explodir aqui, vai vazar, vai ficar esquisito. Calma. Depois eu vou mandar no privado e o senhor vai me confirmar. No privado, a gente vai trabalhar depois no privado. Eu tenho 11 minutos para terminar a aula, eu quero fazer o fechamento da matéria, mas deixa eu dar uma dicasinha para vocês, uma dicasinha. O Evangelho de Mateus, eu creio que eu já falei alguma coisa, no capítulo 27, no verso 50 ao 53, também tem uma situação bem parecida, a de 2 de Tessalonicenses. Como assim? Muita gente está lá lendo Mateus, capítulo 27, do verso 50 ao 53, mas não percebe que tem uma coisa bem doida, bem absurda, quando você lê o texto. E, olha, milhares de pessoas leem o texto e não descobrem o que há de tão absurdo neste texto de Mateus 27, 50 ao 53. Não entendem. Está ali o texto. O camarada lê 1, 2, 3, fala em voz alta, mas não consegue detectar o que está ali. De estranho e absurdo. Deixa eu deixar para vocês, eu creio que eu já falei isso. Tem um negócio ali bem doido. Fala da morte de Jesus. Jesus morre. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele morre, 5 acontecimentos, um atrás do outro, vão acontecer. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto acontecimento é a coisa mais doida. Por quê? Porque o quarto acontecimento indica o seguinte: quando Jesus morre, um grupo de santos, de salvos, ressuscitam dentro da cidade de Jerusalém. Quando você lembra disso? Um grupo de salvos, de santos, ressuscitam dentro da cidade de Jerusalém. Eu vou repetir. Quando Jesus morre, quando é que Jesus morre? Sexta-feira, 3 horas da tarde. A Bíblia fala a hora nona. Por quê? Porque o dia judaico começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Aí a matemática, você pega então 6 horas da manhã, a primeira hora. Está me acompanhando? 7 horas da manhã, segunda hora. Só sai do sepulcro depois da ressurreição. Mas quando porque ele é o primeiro dentre os mortos, primogênito dentre os mortos. Aí está o detalhe. Jesus ressuscita no domingo, pela manhã. A Bíblia não fala o horário, mas para seguir o fluxo da analogia bíblica pelo calendário judaico, supostamente Jesus ressuscita às 6 horas da manhã do domingo, sendo a primeira hora do dia judaico. Então, quantos estão me acompanhando? Aí entra o problema do versículo 53. O 52 diz que quando Jesus morre, quando é que ele morre? Sexta, 3 horas da tarde. Os mortos ressuscitam. Mas eles só saem do sepulcro quando? Domingo, 6 da manhã. O que nós entendemos daí, gente? Entendemos. Ficou vivo dentro do sepulcro. Ressuscitaram, mas ficaram quietinhos 2 dias. Então o milagre foi dobrado. O milagre da ressurreição foi um milagre. Concorda comigo? Sim. E foi outro milagre. Um monte de gente ressuscitada, quietinho, parada dentro do sepulcro por 48 horas, 2 dias. Milhões já leram esse texto e não entendem o que estão lendo. É algo parecido com 2 de Tessalonicenses. Está ali, você está lendo, mas não está pegando, não está detectando o negócio. Alô? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Vai lá e lê Mateus 27, 50 assim, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Entrou na cidade. Isso aí eu já tinha entendido. Eles ressuscitaram na sexta, quando Jesus morre, mas só saem do sepulcro no domingo.
No domingo. Teve até o pastor de Rio de Janeiro que esteve aqui, pregou. No domingo ele falou disso. Isso é uma loucura, não é, gente? Sim ou não? No sentido humano. Isso é ou não é uma loucura? Total, Sim. completa. Algo parecido está no texto de 2 de Tessalonicenses. Vou deixar vocês sofrendo por uma semana. Vou deixar vocês sofrendo até vocês detectarem quais são as duas. Tem duas frases. Quando você lê o texto e a ficha cai. Tuc, cai bonito. São duas frases. Presta atenção. Tem duas frases em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. Aí a sua ficha vai cair. Você vai ficar igualzinho como eu fiquei há 41 anos. Aí eu tive que ficar calado. E agora? E agora? Ciclo. Não vou dizer, mas está dentro do capítulo 2. Minha irmã, você tem que ler. O bonito da história é você ler para. É como buscar uma pérola no meio de um palhau, de um palheiro. Meu Deus. Deixa eu fechar aqui, então, matéria. Gente, não estou querendo ser polêmico, não. Pastor, Eu estou querendo levar vocês, presta atenção, gente, a observar o que nós lemos. E nós temos um hábito de não observarmos com atenção. Eu estou errado, irmãos? Nós temos o hábito de não termos sentido de observação ao que lemos. Estou certo ou errado? Nós temos esse problema. Todos nós temos. Aí quando você lê. Gente, eu encontro coisa que eu já li 20 vezes da minha vida. Aí um dia Deus decide iluminar. Mas eu já li isso aqui mais de 20 vezes, mas eu passei anos lendo e nunca consegui enxergar. Até o dia que Deus decide dar aquela luz e você vê. Meu Deus, sempre esteve diante dos meus olhos, mas não diante do entendimento. Por isso que é importante quando a gente começa a ler a Bíblia, né? Fazer uma oração, pelo menos eu tenho aprendido isso quando eu leio o livro de Provérbios. Senhor, dá-me entendimento, ilumina minha mente diante da tua palavra que estou lendo e estudando. Alguém já fez essa oração? A mim? Então começa a intensificar. Senhor, dá-me a tua luz e o entendimento quando leio e estudo a tua... Quando você insistir com essa oração, você vai ficar assim, ó, de boca aberta. Porque Deus vai lançar uma luz tão poderosa e abrir o teu entendimento que vão dizer, você está delirando, minha irmã, você está delirando, meu irmão. Isso é heresia, não é heresia, não. Isso é quando Deus abre a nossa mente e dá luz e revela o quê? O entendimento que todos nós precisamos. Vamos fechar então a matéria em 5 minutos. Vamos lá. A história de missões. Que matéria rica, né? Mas não temos como avançar mais 3 ou 4 aulas. Mas só para você enxergar. O trabalho missionário começa exatamente com Jesus, ali no Novo Testamento. O trabalho missionário começa com os 120 discípulos no dia de Pentecoste. Ele se estende por Pedro, vai por João e Pedro, e depois vem um resultado maravilhoso. Esse trabalho deveria ser um dos mais espetaculares da história da igreja, só que houve um declínio. E esse declínio foi pelo fato que a igreja tomou a mesma posição daquele povo que decidiu fazer a Torre de Babel, porque a ordem bíblica era sair, encher e dominar a terra, ou seja, se espalharem. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos se contentou em ter 3.000 e 5.000 de uma vez só. E aconteceu que ela ficou o quê? Parada. Aí Deus disse, não, porque a ordem é ir para ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o que Deus faz? Manda perseguição, através do apedrejamento de Estevão. Aí começa o primeiro declínio, mas ao mesmo tempo, com a perseguição, vem o primeiro despertamento missionário. Se você pode ler com todos os detalhes na página 41. Passando mais adiante, você vai ver que a perseguição ganha uma dimensão tão intensa que a igreja cresce. Interessante. A igreja de Cristo na história cresceu mais no período que a Roma imperial, sobretudo dessas 10 ondas de perseguição. Vê lá na página 42, lá. Esses imperadores aqui foram os que mais oprimiram a igreja.
Nero, Trajano, Adriano, Antônio, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Máximo, Décio, Valeriano e Diocleciano. Esses 10 imperadores foram os responsáveis pelas 10 maiores ondas de perseguição, que levou a um fenomenal crescimento da Igreja de Cristo. Depois vem o segundo declínio missionário, e esse declínio missionário vem em função de discussões teológicas. Depois, virando a página 44, houve um segundo despertamento missionário. A página 45, eu sugiro que você dê uma lidinha assim por alto sobre o papel da igreja moraviana. Que lindo, né? Eu estou batalhando para fazer um trabalho de pesquisa baseado no conteúdo da apostila, né, para vocês me entregarem em algumas semanas. Por isso, me ajudem com as suas orações. Só eu lançaria a mão daquela situação de emergência de aprovar vocês se as coisas ficarem mais apertadas do que já estão para mim. Mas eu quero fazer esse trabalho para vocês porque vocês vão entender como a obra missionária teve seus altos e baixos, né? Na página 46, o terceiro declínio missionário, ou seja, a obra de missões sofreu muito ao longo da história. Depois nós temos as principais sociedades e seus missionários, né? Como é importante conhecermos, né, que Deus ainda, em um momento de tanta crise, levantou sociedades e missionários para manterem a chama de missões acesa. Na página 48, vemos o terceiro despertamento missionário. Na página 49, vemos as missões transculturais. Na página 50, nos ensina a enxergarmos, né, o que é cultura, o que é transculturação, o que é etnocentrismo, aculturação, elementos necessários para o conhecimento daquele que quer fazer a obra de Deus em um outro país estrangeiro de cultura diferente. A página 52 e 53 se dedica às estratégias de evangelização em outras nações. A página 54 trabalha com o problema do choque cultural, porque dezenas de missionários cheios do Espírito Santo, cheios de ânimo, vão para o campo e 2, 3 meses depois voltam. Qual o problema? Deus errou? Deus fracassou? Não, o problema do choque cultural. Aí vemos a página 55, o missionário transcultural e o seu preparo. Aí a página 56 se dedica à tipologia da evangelização, a teoria do evangelismo de vizinhança, ou seja, nós temos aí um material muito rico que temos entregue nas mãos de vocês e, repito, eu vou batalhar para nos próximos dias fazer um trabalho que vocês vão nos entregar de hoje a aproximadamente um mês, baseado em evangelismo e missões, né? Ou seja, basicamente em missões, porque o trabalho de evangelismo, que é o questionário, alguns de vocês já têm nos entregue, tá? Mas o de missões eu quero que vocês se voltem a ler, né, e a estudar um pouco mais a fundo o conteúdo desta apostila, que, repito, é um material bastante rico, que não foi possível abordarmos em 5 aulas. Bom, dessa feita, nós terminamos, então, a nossa matéria de evangelismo e missões. Estejam preparados para a próxima aula. Olha, 15 semanas, você pode não acreditar, vai ser curtinho. 5 semanas estudando o módulo 1, mais 5 semanas o módulo 2, mais 5 semanas o módulo 3. Entende? A ideia era fazer aquele curso que, infelizmente, não alcançamos os 15 alunos mínimos, mas vamos reduzir um pouquinho para 15 semanas. A ideia era fazer 1 ano, estudar escatologia, mas eu creio que com 15 semanas vamos estudar 25% do conteúdo, né? Creio que vai ajudar, vai dar uma boa luz sobre uma das matérias mais complexas da teologia. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida a colocar dentro da aula, por favor? Não saia da aula, não. Pode se manifestar agora ou ficar caladinho, abençoado, até a próxima aula. Alguém tem alguma pergunta? Pastor, nós estamos guardando o estudo sobre os coaches. Muito bom, irmão. Vai entrar no conteúdo das heresias, que, se vocês observarem os que receberam a apostila, dentro da apostila tem uma página que nós dedicamos, né, várias páginas,
que nós dedicamos às heresias, às seitas e heresias. Então, aí nós vamos incluir a questão, a abordagem sobre os coaches. Ainda que na apostila não está abertamente, mas eu vou mandar um artigo em separado, né, bem sucinto, bem objetivo, no grupo, para vocês entenderem que hoje a teologia do coach ela é a sucessora da teologia da prosperidade, né? E esta igreja que agora está surgindo, ela está ganhando de goleada mesmo, para arrebentar tanto a teologia da prosperidade como o coaching. Ou seja, ela vem para derrubar toda a estrutura da igreja saudável de Cristo Eu na acho face que, da eu terra. acho que é pior do que a teologia da prosperidade, pastor. Eu acho que eu acho que é mais uma continuidade das entidades espíritas. Exatamente. Eu vejo esses Exatissimamente. coaches, eu me lembro muito de Chico Xavier. Yes, yes, yes. Nós vamos, então, batalhar em trazer alguns detalhes para vocês. Vocês vão ficar impressionados, né? Como a teologia coach ela tem sido perniciosíssima, né? Com o chamado a igreja anversa. Vamos, então, agradecer a Deus, para não ficar muito tarde, né? Queremos despedir os irmãos já com oração. Vamos pedir a nosso irmão Zandro, né? Em agradecimento a Deus pela aula de hoje. Essa aula valeu uma gotinha no seu crescimento espiritual, valeu uma gotinha, se valeu uma gotinha, ó, toda a honra, toda a glória para ele, tá? Prepara o teu coração que, olha, semana que vem vamos arrancar com força. Aí já deixo para vocês estudarem o segundo capítulo de... Só falo com o seu negócio. De primeira mão, eu tô com uma pá de pergunta para mandar. Olha, uma pá, é construtor mesmo. Lucas tem sangue de construtor, uma pá, que Deus me dê graça para aguentar tanta Como pá eu na minha falo lá vida. em Minas, é a pergunta para encher uma carroça. Lucas, se eu pudesse hoje, de coração, pagar a passagem sua de mais 4 para que ficasse na minha casa uma semana, eu faria de coração, né? Mas hoje estou um pouco Ô, pastor, pode? Hein? Pode. Como assim? Pode ir ficar uma semana que eu vou descer. Não tem problema. Tem espaço na casa. O negócio é me aguentar, né? Quem conseguir me aguentar uma semana, olha, sinceramente, Não, vai ser uma vai ser a semana. vitória. Você vai ser eu te dou um Dissecar o troféu. livro de Apocalipse uma semana. Não, se você me aguentar uma semana comigo, misericórdia. Olha, Jesus está na tua vida mesmo. Minha esposa, eu não te aguento nem 24 horas, mas nós estamos juntos há 29 anos. Isso é minha esposa, gente. Mas se o Lucas chegar na minha casa e me aguentar uma semana, pode vir o irmão Wallington, pode vir o Zandro, pode vir a irmã Ivanil, né? Pode vir o irmão Márcio, pode vir qualquer um de vocês. A irmã Márcia, que está aqui pertinho da gente, não tem problema não, tá bom, gente? Se o Lucas passar no teste, qualquer um de vocês pode instalar na minha casa uma semana. Vamos ver aqui se você me aguenta. Gente, graças a Deus está conosco, né? Apesar das dificuldades e lutas, Deus está nos sustentando, nos dando ânimo para seguirmos adiante. Nosso irmão Zandro, então, vai nos despedir uma palavra de oração. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pelo apoio que cada um de vocês estão nos dando. Vocês são fantásticos. Obrigado, irmã Márcia, de coração, pelas suas palavras de tanta amabilidade. Irmã Márcia nos anima muito com as mensagens que ela nos manda por fora, né? E ela não tem ideia do como ela nos motiva e nos ajuda. Irmã Isabel, muito feliz por ter a senhora, né? A irmã Ivanil falou muito da sua pessoa, né? Estamos aí felizes em ter a senhora conosco. Acredito eu que animada e fortalecida da parte de Deus. Também irmão Zandro, irmão Fernanda, que estão fazendo uma linda diferença. Manube, irmão Wallington, obrigado de coração pelo carinho de vocês, irmão. Márcio, obrigado mesmo, né? Estou com uma dívida com o irmão Márcio, né? Acho que a melhor maneira é uma Marca das Vidas e tomar um café bonito aí com o irmão Márcio, né? Olha, eu vou aparecer em junho e em novembro, né? Vamos acertar aí um negócio aí bonito. Lucas, obrigado mesmo pelo teu apoio e tá aberta a casa, né? Quando puder, desce aqui e fica aqui conosco. Uma semana, mas que Deus te dê graça para me aguentar. E mãe Fani também, né? Estamos esperando a sua visita, né? Maria Luísa vai ficar muito feliz com esse testemunho seu, muito. Ela já nem vai dormir direito. Irmã Daniele, pode acreditar, irmã, quando sai meu documento, a sua casa vai ser uma das primeiras que eu vou visitar no Brasil e a gente vai ser muito honrado e abençoado. E conhecer a senhora, seu esposo, né? Tenho falado muito a Deus
sobre a senhora e minha esposa. Então, nós estamos aí ansiosos. E quando sair a nossa documentação, pode contar com a nossa humilde visita. Irmão Zandro Avancini, ou Zandro Souza, como quem, né? Que o irmão dele estuda conosco na terça-feira. É uma bênção, irmão Cleiton, lá do Paraná, do Brasil. Então, o irmão Zandro estará nos dando alegria de terminar esta aula com uma palavra de oração. E lembre-se, próxima quarta, dia 27, escatologia. Quando você receber a sua apostila, coloca lá no grupo, receber a benção. Porque nós vamos começar com toda a força, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Irmão Zandro, nos despedindo do coração. Ô, Lucas, não vai dar para mim te acompanhar, não, mas salva os rascunhos para mim, hein? Manda rascunho. Meu filho, você não tem noção. Vou ficar lá uma semana, o que eu puder extrair, eu vou extrair. Manda os rascunhos para mim. Lucas, só traz a esteira, que o colchão diário eu garanto. Traz a esteira. Que o colchão de ar eu garanto, né? Um colchão de ar bonito é que coloca a esteira em cima e vambora, né? A sala dá para fazer uma cama dentro bonito, né? Quem conhece a minha casa até se assusta com o tamanho da sala. Dá para colocar 2 tendas bonitas. Irmão Zandro, nos despedindo do coração. Amém. Glorioso Deus, Pai Celestial, graças eu te dou, Senhor Deus, por mais essa rica oportunidade. Estamos passando mais um momento na tua presença. Glorioso Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida do teu servo, Senhor Deus, que tem esforçado tanto para nos instruir, Senhor Deus. Continua nos capacitando, continua usando, Senhor Deus, cada dia mais. Ó Pai amado, eu também te peço, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Senhor Deus, abra o nosso entendimento, abra nossa mente, Senhor Deus, os nossos corações para receber essa tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Senhor Deus, também eu te peço, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, da tua serva, a esposa do pastor Luiz, Senhor Deus. Ser com eles amanhã, ó Pai amado, naquele novo apontamento, Senhor Deus. Abra as portas, Senhor Deus, para que o teu povo, Senhor Deus, para que seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado no meio do teu povo, Senhor Deus. Eu te louvo e te agradeço por tudo, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Em Jesus. nome de Jesus. Não vai embora. Nosso lema, ó. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário. e eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, Honra, a glória e o poder. Muito obrigado aos alunos que já também fizeram o pagamento das suas mensalidades. Se você não fez, tem até o dia 30 para fazê-lo com toda a liberdade em Cristo Jesus. Muito obrigado, uma boa noite de sono, uma boa semana abençoada e até a próxima quarta, 27 de abril. Mas se nós não chegarmos até a quarta, é porque o quê? Jesus já nos levou, aí acabou tudo. Aí começa uma outra página muito mais bonita, que é as bodas do Cordeiro do Tribunal de Cristo. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Bom descanso, muito obrigado, em o nome de Jesus. Deus abençoe. E não desligue esse negócio.